desentupir o ralo do seu banheiro? Pois hoje você vai descobrir como desentupir em um único passo, pois iremos analisar Saltburn, o filme polêmico do momento. Eu nem acho que esse filme seja tão polêmico assim, apenas muito nojento. Então prepare o seu almoço e vamos analisar esse filme agora. Oliver é um rapaz que acabou de entrar em Oxford, mas ele tá tendo muito problema pra se enturmar porque ele é pobre. Eu acho muito doentio você fazer bullying com uma pessoa que é pobre quando se tem um motivo muito melhor pra fazer bullying com ele, que é essa cara de idoso e de bebê ao mesmo tempo. O cara parece que tem 18 e 45 ao mesmo tempo. Bom, e por conta disso, o único amigo que ele faz é um doido excluído que gosta de matemática. Um dia, a caminho da biblioteca, o Oliver acaba encontrando o Felix, um rapaz da faculdade dele que está com o pneu da bicicleta furado. E o Oliver decide emprestar sua bicicletinha minúscula pra esse maluco de 2 metros, porque ele tava atrasado pra aula dele. E pelo visto, não existe a merda de um táxi nesse universo. O Oliver fica todo feliz de ter ajudado o Felix, porque ele pôde ver esse mamute fazendo a bicicleta dele parecer uma motoquinha do Batman. E também porque o Felix é o rapaz popular da faculdade que todo mundo adora, menos quem já assistiu Barraca do Beijo. De noite, o Oliver acaba encontrando o Felix no bar. E o Felix convida ele pra se juntar a ele e os seus amigos. Só que o Oliver tava com o amigo esquisito dele e ele abandona o amigo na hora. Eu faria o mesmo porque esse amigo tem cara de retrato falado de sequestrador. O Oliver tá se divertindo de monte, só que o Felix tem um primo muito chato, o Farley, que obriga o Oliver a pagar uma rodada de bebida pra todo mundo da mesa. Ele fica todo sem graça porque ele não tem dinheiro, mas o Felix discretamente empresta dinheiro pra ele, porque pelo visto ele tem dinheiro pra pagar bebida pra todo mundo, mas não pra pegar um táxi. Os dias se passam e o Oliver vai ficando cada vez mais próximo do Felix, mesmo ele tendo roubado meu uniforme de policial. Você vai devolver quando, cara? Meu uniforme não é só fantasia de carnaval não, cara, isso é apropriação cultural. Daí o Oliver conta pro Felix que ele não vê os pais dele porque eles são bem complicados. A mãe dele é viciada e o pai dele é traficante. Pelo menos o pai dele nunca fica sem cliente. Daí num dia o Oliver recebe um telefonema da mãe dele dizendo que o pai dele morreu. E o Felix tenta dar uma animada nele, dizendo que na família dele tem uma tradição que quando uma pessoa morre, eles escrevem o nome dela numa pedra e jogam no lago. E eu sei lá que tradição esquisita que é essa, mas eu acho de muito mau tom você escrever o nome do cara numa pedra, sendo que ele provavelmente morreu cheirando uma. E o Oliver, burrão, ainda joga a pedra num monte de lixo. Eu nunca vi o morto ser tão desrespeitado assim. Enfim, o semestre acaba e o Oliver fala que ele não quer voltar pra casa da mãe dele, porque ela é uma viciada e as coisas devem estar horríveis agora que o traficante dela acabou de morrer. O Felix então convida o Oliver a passar as férias na casa dele, em Saltburn. E o Oliver fica tão ansioso com isso que ele pega o primeiro trem do dia pra chegar lá. O que não faz nem sentido, porque o Felix vai demorar ainda uns 5 dias pra chegar lá de bicicletinha. Aliás, Saltburn é uma puta mansão. Eu não sei nem por que esse cara fica andando com uma Caloi 21 marchas, sendo que ele é rico. Bom, lá o Oliver conhece a mãe do Felix, a Elspeth, o pai do Felix, o Sir James, a irmã do Felix, a Venetia, e uma amiga da Elspeth, a Pamela. E a Elspeth é uma mulher bastante peculiar, porque ela sempre traz pra dentro de casa uma pessoa que esteja passando por uma situação difícil. Ela é a incorporação daquela frase, se tá com dó, leva pra casa, porque ela realmente leva. Tipo a Pamela, que é uma mulher que tá fugindo de um ex-namorado da máfia russa. Eu sei lá da onde ela arranja essa gente. E claro, a Elspeth já ficou sabendo de toda a história do Oliver através do Farley. E ela já chega caindo em cima do Oliver porque ela adora um coitado. E ela também fica muito aliviada que o Oliver não é feio, porque segundo ela, ela tem pavor de feio. Sendo que ele é meio feio, ele é todo esquisito com essa cara de bebê de 50 anos. Enfim, é todo mundo meio diferente das ideias nessa casa. Tipo, a família inteira gosta de ficar deitada pelada no campo. Coisa horrorosa. E quando o Oliver tira a roupa dele, a família inteira faz aquela cara de youtuber ao ver o tamanho da ferramenta do Oliver. Daí as coisas começam a ficar meio esquisitas. Rola uma cena em que o Oliver fica observando o Felix descascando a banana na banheira. Que já é esquisito ele ficar olhando isso, além de ser uma grande falta de respeito do Felix, porque eles estão dividindo esse banheiro. Mas isso não parece ser um problema para o Oliver. Muito pelo contrário, depois que o Felix vai embora, o Oliver fica esfregando a cara na banheira e lambendo o ralo. É a coisa mais nojenta do mundo. Ele tá parecendo a galera da pandemia depois de tomar a primeira dose. Só falta ele sair lambendo o corrimão da Estação da Luz. Esse cara no banheiro da Smart Fit ia ser um perigo. Não ia sobrar um pentelho nos ralos. No outro dia, o Oliver fica puxando o saco da Elspeth, dizendo que deve ter sido muito difícil pra Venetia ter crescido com uma mãe tão linda. Difícil deve ter sido crescer com uma mãe e um irmão louco que fica trazendo gente esquisita que lambe ralo pra dentro de casa. E ele também descobre que eles expulsaram a Pamela de casa porque eles já enjoaram dela. Eles adoram um coitado, mas 2 coitados é demais. E o Oliver
fala pra Elspeth ficar de consciência tranquila, porque toda essa história de namorado mafioso é tudo mentira. Mas aparentemente era verdade, porque depois de um tempo a Pamela aparece morta. Porém, por conta disso, a Elspeth começa a gostar muito mais do Oliver. Também, desde que ele chegou, nunca mais entupiu um ralo na casa. E é incrível que esse filme não recebeu nenhuma indicação pro Oscar. Eles não vão ganhar premiação nenhuma por toda essa bobajada. Ao contrário de você, que pode ganhar prêmios incríveis com seus vídeos usando o Filmora. O Filmora é um software de edição criativa que tá com uma campanha muito legal pro carnaval. Primeiro que você vai receber uma avaliação gratuita completa do Filmora por 7 dias ou acesso estendido aos efeitos e plugins. E se você for um usuário novo, você também vai poder exportar 3 vídeos sem marca d'água. Além disso, você pode participar da campanha Filmora Carnaval 2024, criando vídeos relacionados ao carnaval. Fazendo isso, você concorre a prêmios incríveis, como fones de ouvido da JBL, caixinha de som da JBL e licenças do Filmora. Então mostre os melhores momentos dessa festividade usando os recursos de carnaval do Filmora. Viu como é fácil usar o Filmora? Então já confere o link na descrição para testar gratuitamente o Filmora. Participe dessa campanha e deixe a criatividade rolar solta. Agora voltando pro Saltburn. De noite, o Oliver observa que a Venetia está logo abaixo da janela do quarto dele, só de camisola. Ele desce para seduzir a garota e ela está gostando disso, mas ela diz que ela está naqueles dias, então ela não pode fazer nada. Só que pra um cara que lambe ralo, isso é o de menos. E realmente, ele vai lá e cai de boca no chico dela. Ele fica com a cara toda vermelha, parecendo um palhaço. Não é à toa que esse cara é o Coringa. E coitada dessa menina que deve ter pegado uma infecção horrorosa com essa boca de ralo. No dia seguinte, a Elspeth diz que eles vão dar um jantar para os amigos do Sir James. E por algum motivo, a maioria deles se chama Henry. Acho que o Henry na Inglaterra é tipo o Enzo Miguel do Brasil. E nisso, a Elspeth tem a ideia de dar uma super festa de aniversário pro Oliver. E ela fica toda empolgada com a ideia. Eu não ia ficar tão animado assim, não. Acho que o bolo que ele vai pedir vai ser um bolo fecal. O Oliver descobre que o Felix ficou muito chateado com ele por ele ter pegado a irmã dele, a Venetia. O Farley que contou isso pro Felix, mas o Oliver disse que o Farley tá inventando coisa. Que na verdade a Venetia tentou beijar ele, mas ele educadamente recusou. Esse nojento não ia recusar nem se pedissem pra ele comer a sujeira que fica no umbigo. Mas o Felix explica que ele ficou chateado porque já aconteceu de uma vez ele trazer um amigo pra Saltburn e essa pessoa se apaixonar pela Venetia. E depois disso a amizade entre eles acabou. Imagina quando ele descobriu que ele não só beijou a irmã, como ele também passou uma 7 doença pra ela. Daí a Venetia fica esperando o Oliver debaixo da janela dele, mas dessa vez ele não vai encontrá-la. E durante o jantar ela diz que sabe que o Felix não gosta de dividir os brinquedinhos dele, porque aparentemente todo ano ele traz um novinho baixa renda diferente pra Saltburn. O cara é praticamente o Luciano Huck. Só que gay. Rola uma pequena troca de farpas entre o Oliver e o Farley, porque ambos estão em situações muito parecidas em que eles são ajudados pela família do Felix. E aí eles não se gostam de jeito nenhum. A relação entre os dois é muito parecida com o Woody e o Buzz Lightyear, ou o Stuart Little e o Snow, onde a pessoa que chegou na família primeiro não quer receber um novo membro na família. Tem até uma hora que o Farley tenta humilhar o Oliver, fazendo ele cantar uma música no karaokê sobre ser sustentado. Daí o Oliver fica puto da vida e arrebentam dos espelhos. Logo em seguida, ele entra no quarto do Farley à noite e dá aquela acariciada na carne do rapaz. Essa parte já não tinha no Stuart Little, não chegaram a esse ponto. E o Oliver até dá uma cuspida na mão dele com a saliva mais nojenta que já existiu. O peru do Farley 100% vai cair. E até o final do ano, o Oliver vai lançar uma DST nova. No dia seguinte, o Oliver fica muito confuso que o espelho que ele arrebentou já foi trocado. Acho que se ele soubesse que as coisas eram trocadas tão rápido
rápidas assim, ele não ia ficar limpando o ralo com a língua. E aí ele escuta uma gritaria vindo lá de baixo. Aparentemente o Farley tá sendo expulso da casa porque ele tava tentando roubar coisas pra vender na internet. Ele deve ter feito isso pra conseguir pagar o tratamento da bola roxa que ele ganhou do Oliver. É tipo quando você rouba a aliança de casamento do seu professor de biologia, que ele sempre tira na aula de laboratório, e aí você vende ela pra comprar pacotinho de carta de Pokémon, só que aí você não tira nenhuma carta rara e acaba causando divórcio à toa? Foi tipo isso que aconteceu. Chega o aniversário do Oliver e o Felix diz que ele vai levar ele pra um lugar misterioso. E o Oliver fica todo contente, achando que ele vai levar ele pra um motel. Ou pro Museu do Ralo. Mas no meio do caminho, o Oliver fica desesperado ao perceber que o Felix está levando ele pra casa da mãe viciada dele. Ele implora pro Felix não fazer isso, mas o Felix insiste que o Oliver precisa fazer as pazes com a mãe dele. Porque ele conversou com ela no telefone e ela parecia um amor de pessoa e ela tava com saudades dele. E eles precisam que alguém forneça drogas pra festa de aniversário dele. Só que... chegando lá, o Felix descobre que a mãe dele não é viciada a coisa nenhuma. E o pai dele nem tá morto. Na verdade, os pais dele são adoráveis. Eu não sei nem como eles conseguiram criar um maluco que lambe ralo. Acho que já já a gente vai ter que voltar a dar chinelada nas crianças. Dar amor e carinho não tá dando certo também. Daí o Oliver diz que ele só inventou tudo aquilo pro Felix achar ele interessante. Já que a família dele só gosta dos coitados. Então ele foi lá e virou o presidente da Coitadolândia. Mas depois que eles saem de lá, o Felix fica puto da vida com o Oliver e pede pra ele ir embora de Saltburn depois da festa de aniversário dele. O cara realmente só gosta de pobre fudido. Perdeu completamente o encanto depois que descobriu que o único vício da mãe dele era o Candy Crush. Durante a festa do Oliver, ele fica indo atrás do Felix com a fantasia de corno triste dele, mas o Felix não quer mais saber de papo. Parece até que o plano do Oliver foi ralo abaixo. Se você riu, comenta. Daí o Felix leva uma garota pra macetar no labirinto. O cara vestido de anjinho fazendo essas coisas pecaminosas. Isso aí não é boa ideia não, hein? O Oliver vai atrás dele e diz pro Felix que ele ama ele. Ele só tava tentando agradar o Felix, dando o showzinho que ele merece. O Oliver realmente acha que tá no caldeirão do Hulk, que o pobre tem que ser humilhado pra conseguir alguma coisa. Mas o Felix já tá completamente de saco cheio. Então o Oliver, extremamente embriagado, vomita e decide voltar pra cama. E é loucura que esse maluco lambeu ralo e ficou de boa. Mas foi só uns gole de velho barreiro e o bicho ficou zoado. No dia seguinte ele acorda com os gritos de várias pessoas chamando o Felix. E eles encontram o Felix morto no labirinto. O cara entrou muito no papel de anjo e foi logo pro céu. Enquanto a polícia faz a investigação no local, a família do Felix tenta almoçar como se nada tivesse acontecido. Mas é claro que isso é muito difícil. Afinal, a comida da Inglaterra é horrorosa. Imagina quando seu filho morreu e o seu almoço é o Mizuno 44 que ele calçava. Pra você ter uma noção de quão ruim é a comida deles, o Oliver prefere lamber ralo. Fica comendo aqueles restinhos de comida que fica no ralo, sabe? O famoso cuscuz paulista de ralo. Depois do enterro do Felix, o Oliver vai lá. O Oliver, esse rapaz que a gente gosta muito, ele vai lá, ele se deita, né? Ele se deita em cima da terra, muito triste que o Felix morreu, e ele começa a fazer amor com a terra, no túmulo do Felix. O cara faz amor com a terra! Você tá maluco, cara? Não é esse tipo de homenagem que as pessoas se referem quando elas dizem pra você homenagear os mortos. E também não é isso que eles querem dizer quando falam pra você amar a natureza. Nunca vi alguém fazer amor com a terra. Ao invés de X-Video, o cara deve entrar no Minecraft. Você sabe quanto verme tem nessa terra, ô seu animal? A essa altura, esse cara é uma arma biológica ambulante. Se você espirrar um álcool Zulu nele, ele morre. Depois dessa tragédia, a Elspeth fica mais apegada ainda ao Oliver e ela não quer que ele vá embora de jeito nenhum. Mas o resto da família não se sente da mesma maneira. A própria Vinícia já percebeu que o Oliver é um parasita que tá devorando essa família. E no dia seguinte, ela aparece morta na banheira após cometer o oposto de viver. Depois disso, o Sir James diz que é hora do Oliver ir embora. Mas ele insiste que precisa ficar porque a Elspeth tá sofrendo muito. Então o Sir James oferece dinheiro pra ele ir embora. E ele aceita. Também não é bobo, né? O Oliver, então, vai embora de Saltburn. Alguns anos se passam, o Sir James também morre e a Elspeth acaba encontrando o Oliver numa cafeteria. E claro, ela convida o Oliver pra passar um tempo em Saltburn, porque agora ela não tem mais ninguém. O jogo virou e a coitada agora é ela. E depois de um tempo que ele fica lá, a Elspeth adoece muito. E nessa hora, a gente descobre que o Oliver planejou
tudo isso desde o começo. Foi ele que furou o pneu da bicicleta do Felix, o que é bastante idiota porque o Felix podia até pegar um táxi, mas tudo bem. Mas ele também que fez o Farley ser expulso de Saltburn. E ele que envenenou a bebida do Felix. Os dois beberam da mesma garrafa, só que o Oliver induziu o vômito, como se ele precisasse. O maluco lambirralo e acha que um venenozinho vai matar ele. Ele também que deixou as lâminas pra Venetia se cortar e muito provavelmente ele que adoeceu a Elspeth. Isso daí ele não teve que fazer muita coisa, porque só de respirar o mesmo ar que esse maluco, acho que você já fica com pneumonia. Daí ele faz a Elspeth passar a escritura da casa pro nome dele e aí ele mata ela também. Daí ele fica com a casa e começa a dançar pelado pra comemorar. E esse é um truque que o Quinto Andar não quer que você descubra. E agora que a família inteira tá morta, eu tenho muita dó do coveiro que vai ter que ficar tampando os buracos na terra todo dia. Mas é assim que o filme termina. E a lição de moral que fica é: não ande de bicicleta e tenha um critério melhor para odiar feios. Mas o bom desse filme é que já tem continuação, você já pode assistir, chama Resident Evil. Vou ali lamber um ralo agora, fui.